Olha o que é esse vídeo, dá uma olhada aí. Tem som ou não? Não é possível. Olha isso daí. Um monte de fio no chão. O que será que são esses cabos? O que será que são esses fios que estão no chão? O que são? O que são esses fios no chão? Eu vou te falar o que são esses fios no chão. O Comando Vermelho está destruindo as linhas de transmissão de internet, porque basicamente eles têm as dele. Ele tem as deles. Basicamente o Comando Vermelho tem a CVNet, que é o Comando Vermelho Net, e obriga moradores a pagar pelo serviço. Eu quero dar os meus parabéns aqui ao pai do Oruan, né? Ele deveria ganhar o prêmio Sebrae de empreendedorismo. Cara, como é que você faz para competir com o oligopólio? Você tem lá, hoje você tem um oligopólio aqui no Brasil, né? Você tem Oi, você tem a Claro, você tem a TIM, você tem meia dúzia de empresas que, diante da extrema regulação da Anatel, né, conseguem prestar um serviço pro Brasil muito porco. Um serviço caro, um serviço merda, um serviço horroroso, tá? E só é assim porque a gente não tem concorrência. Se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, ou para a Europa, você tem tanta opção de qual provedor de internet você vai ter, de qual celular, qual linha você vai ter. É tanta opção que você fica tonto. Aqui no Brasil você tem meia dúzia e depende de onde você está, é uma só que opera. Então, por exemplo, eu não sei como tá hoje, tá? Mas teve uma época que eu tinha celular da Claro. O celular da Claro, ele não pegava no interior de São Paulo. Então eu ia muito pra região do Vale do Paraíba. Aí eu usava o Nextel. Eu andava com 3 celulares. Eu andava com o Nextel, que era o emergencial. Então o Nextel tocava. Meu Nextel era o dia inteiro naquela porra. Na escuta, fala, problema. Era o dia inteiro naquilo. Dependendo do lugar, não pegava. Então eu tinha o celular da Claro aqui em São Paulo, que era pra ligar quando o Nextel tava fora do ar. E no interior de São Paulo eu tinha um outro celular da Vivo, porque no interior de São Paulo não pegava o da Claro. É assim, é ridículo, eu andava com 3 celulares, cara. Porque eu tinha empresa em Pindamonhangaba, tinha empresa em São José dos Campos, tinha cliente no litoral de São Paulo, tinha empresa em São Paulo, era uma loucura, cara. Aí, o Marcinho VP está nos dando uma lição de empreendedor. Como é que você combate essas empresas? Simples! Você funda uma organização criminosa, olha só, olha o ciclo. Você explora aluguéis em áreas que as pessoas, se elas não te pagam esses aluguéis ou esse pedágio, elas morrem. Você produz e vende drogas, tá? Você tem um filho que vai glamorizar o que você faz e muito provavelmente lavar o dinheiro da sua atividade criminosa. E aí você faz o quê? Você expande os seus negócios, derrubando de forma criminosa as linhas físicas dos provedores de internet concorrentes e obriga os moradores de um determinado local a comprar o teu serviço. E você aí pensando, cara, em fazer conta de taxa de juro, de capital de giro, para, velho, para! Canta funk, entra pro Comando Vermelho e seja um fornecedor da CVNet. Vamos ler a reportagem aqui, vamos lá. A exploração ilegal de serviços essenciais por facções não gera apenas lucros significativos para o crime, como também fortalece o domínio de bandidos sobre comunidades inteiras, exercendo influência, controle e medo. Essa é a fórmula adotada pelo Comando Vermelho para ampliar o leque de atuação. Além do tráfico de drogas, há um faturamento alto com fornecimento de energia, gás e principalmente acesso à internet. Investigações da Polícia Civil apontam que os faccionados passam a controlar o chamado CVNet, provedor do crime único liberado para ser usado em comunidades controladas pelo tráfico. Uma operação desencadeada pelas forças de segurança do Rio, na semana, descortinou como a facção atua, esticando as garras sobre o mercado de fibra ótica e fornecimento de sinal de internet. A ação ocorreu em Vicente de Carvalho, zona norte carioca, onde o controle sobre provedores de internet está sendo chamado de licitação. Em analogia ao procedimento ilegal utilizado pelo poder público sob ameaça de fuzilamento, a facção proibiu o acesso de empresas às comunidades sob a égide do Comando Vermelho. Isso aí, cara, é uma questão que ela não é nem por debaixo dos panos, não é um negócio, puta, cara, os caras fazem um negócio que não dá pra ver direito, que é um negócio difícil de pegar, não. Os caras fisicamente, eles dominam um território onde a internet de fibra ótica que chega, então existe um cabo, cara, não é nem, de novo, cara, não é nem tipo assim, puta, cara, o cara tá pegando um produto que é difícil de rastrear, ou é um ser, não. Existe um cabo que vai até a casa do morador. É um cabo, tipo assim, ó, o cabo do crime, ele vai até a casa do morador. E a gente deixa
E aí eu pergunto, por que que isso acontece? Por incompetência da polícia? Não. Você nem precisa ser competente para entender onde está tendo o faturamento do crime organizado dentro de um território onde um cabo fornece o serviço para uma casa. O problema do Brasil não está a nível operacional, o problema do Brasil está a nível legal. Nós temos uma estrutura, tá, institucional que permite que a olhos nus você veja um cabo! Olha, o cabo do crime está fornecendo internet para esta casa. E continua. Meu, como é que é possível isso, bicho? Como é que é possível isso? Aí, eu digo pra você, a solução não é você declarar guerra física contra isso. Você tem que pegar as Forças Armadas e a Polícia Federal e fazer o seguinte, nós vamos promover um estado de exceção. E nesse estado de exceção, em determinados territórios do Brasil, não vai ter garantia, não vai ter porra nenhuma. A polícia vai entrar e vai neutralizar a ameaça, ponto final. E vou dizer, a polícia sabe quem é morador, quem é vítima, quem é criminoso, quem é ladrão, quem é faccionado. A polícia sabe, irmão. Os caras já têm tudo mapeado, só que eles não podem fazer nada, porque o poder público não deixa. Então nós temos um monopólio do uso da força, o Estado brasileiro tem um monopólio do uso da força, só que esse monopólio, ele tem uma concorrente, ele tem um concorrente legal, que é o crime organizado, e a gente não usa o nosso licenciamento do monopólio do uso da força para combater este concorrente do crime organizado, que também usa força, inclusive para prestar serviço de internet. A gente não usa. Tem que usar, irmão. O policial já tá lá, o fuzil já tá lá, o caveirão já tá lá, o exército já tá lá, só precisa da caneta. Vai e neutraliza. Só precisa disso. E vou dizer mais também. Aqui no Brasil, cara, o negócio é tão absurdo, que a gente faz o contrário. Existe a ADPF, se não me engano é do Barroso, que faz o contrário. Você não pode fazer a operação sem você avisar todos os órgãos que claramente vão vazar essas informações para a imprensa e para o crime organizado. Então, crime organizado aqui no Brasil não é mais um conjunto de pessoas que cometem alguns assaltos. Tem muito furto aqui. Não, cara. O crime organizado no Brasil, ele vai desde moradia ilegal, você pega aqui em São Paulo, o PCC na Represa, né, até fornecimento de internet, até tráfico de drogas. No início dos anos 2000, o nosso escritório aqui é perto da casa do Silvio Santos. Vocês com certeza lembram dessa história de quando a filha do Silvio Santos ela foi sequestrada. O que aconteceu aqui no Brasil? Aqui no Brasil funcionou o seguinte: eles começaram a prender muito prisioneiro, muito bandido boliviano, principalmente paraguaio, que vinha ao Brasil cometer pequenos assaltos, isso nos anos 90, tá? Começaram a prender tudo junto no mesmo presídio, com, na época, pessoas do crime organizado. Então tinha muito bolivianinho que o cara vinha aqui, ele era quase um contraventor. O cara fazia um contrabandozinho, o cara roubava um celularzinho, foi preso, jogava no presídio. Chegava lá, o cara ficava na mesma cela que um cara de um comando vermelho, de um PCC, do começo ali. Isso nos anos 90. O que aconteceu lá para 99, 2000? Estes caras, esses prisioneiros não é menor potencial ofensivo, mas assim, esses caras, esses ladrões de galinha, esses ladrãozinhos merda, passaram ali 2 anos sendo treinados e influenciados por grandes líderes de facções criminosas. As penas desses caras eram mais curtas. O cara que roubava um celular, ele não fica 5, 6 anos na cadeia. O cara que, sei lá, roubou um mercado, o cara que cometeu um assalto no Farol, esse cara fica 1 ano, esse cara fica 1 ano e meio na cadeia, nem isso, fica menos. O que esses caras fizeram? Esse cara era um ladrão de galinha, caiu na cadeia, ficava 1 ano e meio praticamente fazendo um curso de imersão com o crime organizado. Ele saía de lá e ele virava um criminoso organizado. E o crime que mais dava grana nessa época era sequestro. Então aqui no Brasil, eu vou te falar o dado, tá? A gente tinha por volta de 4, aqui em São Paulo, 4, 5, às vezes 10 sequestros por ano. Era basicamente essa a média. Quando esses caras começaram a sair da prisão, treinados pelo crime organizado, né?
Nós chegamos a ter uma média de mais de 300 assaltos por ano. Mais de 300 sequestros por ano. Isso significa, cara, quase um sequestro por dia em São Paulo. Era quase o seguinte, todo dia, acordei, bom dia. Hoje alguém vai ser sequestrado em São Paulo. Eu não tô falando assaltado, vai ser sequestrado. Nós tivemos um boom de sequestro em São Paulo. O negócio estava absurdo, cara, absurdo. O negócio estava tão absurdo que pessoas famosas começaram a ser sequestradas. A partir do momento que você vai num bairro nobre, se você tem um carro legal, você já está suscetível a sofrer um sequestro, é óbvio que uma hora ou outra você pega um ou outro que tem uma notabilidade maior. No meio disso tudo, chegaram a pegar, inclusive, a filha do Silvio Santos. O que aconteceu aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, se não me engano, o governador era o Geraldo Alckmin. Eles chamaram o DAS, que é a Divisão Anti-Sequestro, e falaram o seguinte pros caras: virou uma epidemia. Nós temos uma epidemia de sequestro. Vocês sabem como resolver? Os caras: nós sabemos tudo, irmão. Nós sabemos quem são os sequestradores, nós sabemos onde são os cativeiros, nós sabemos como que os caras fazem a gincana para receber o dinheiro. Porque como que um sequestrador recebe dinheiro? Né? Você fala assim, é só rastrear o dinheiro. Os caras são muito ligeiros. Eles fazem gincana pra entrega do dinheiro, que é pra justamente a polícia não conseguir ir atrás. Então o cara chega assim, liga pra você: seu pai tá sequestrado. Irmão, é o seguinte, ó, teu pai tá aqui, separou o dinheiro? Separei. Quanto é? Sei lá, 100 mil reais em dinheiro. Tô com um pacote de dinheiro aqui. Você tá com um pacote de dinheiro? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar um carro e você vai até a ponte tal. Aí o cara pega o carro e vai na ponte tal. Aí ele fala, não, agora... Aí liga. Ó, é o seguinte, agora você vai em outro lugar. Aí o cara manda atravessar a cidade. Por quê? Porque os caras já vão se ligando se o carro tá sendo seguido por alguém. Aí os caras fazem o seguinte: ó, tá no telefone comigo. Agora, vira agora nessa contramão e joga o dinheiro aí. Pá, é um negócio super rápido. Uma das formas que eles faziam pra pegar dinheiro é o seguinte: o cara mandava o cara ir numa ponte, sei lá, pega aqui alguma ponte da Marginal. Ah, vai na ponte Júlio de Mesquita Neto. Tá. Sai da ponte, vai em outra ponte, beleza, vai em outra ponte. Aí quando o cara, tá na ponte Pinheiro, sei lá. Para o carro para o carro agora. Joga agora a sacola pela ponte. Aí passava uma caminhonete, uma moto, o cara pegava. Então é quase operacionalmente impossível de você ir atrás do dinheiro. O que os caras fizeram, cara? Os caras são gênios, as polícias sabem como agir. Os caras descobriram maneiras de ir atrás do dinheiro mesmo com gincana. Eu lembro que no sequestro do irmão do Zezé de Camargo, se não me engano, os caras colocaram um rastreador dentro do Clips que estava guardando dinheiro. O fato é o seguinte: foi dada uma ordem pelo governador de São Paulo, na época, o Geraldo Alckmin. Irmão, não tem mais possibilidade de você ter essa quantidade de sequestro em São Paulo. Façam o que tem que ser feito. A Polícia Civil e a Polícia Militar de São Paulo trabalharam em conjunto e acabaram com o sequestro. Pra quem, eu não sei quantos anos você tem, você que tá assistindo a live, pergunte pra qualquer pessoa que já era adulta, né, no início dos anos 2000, ano 2000, 2001, 2002. Pergunta se a pessoa não era apavorada com o sequestro. Tinha pelo menos um sequestro por dia. Sumiu. Hoje, você ouviu falar de sequestro? Você quase não ouve falar, porque resolveu o problema. Por que eu estou dizendo isso? Já que a nível federal você não consegue resolver essa parada, você precisa ser presidente da República para você pôr as Forças Armadas e a Polícia Federal para resolver o negócio. O que eu faria se eu fosse governador do estado, e eu digo até mais, o que eu faria se eu fosse prefeito? Eu estando no executivo, eu pegaria a força policial submetida a mim. Então, se eu sou governador, eu pegaria a Polícia Civil e a Polícia Militar. Se eu sou prefeito, eu pego a GCM e falo o seguinte: aqui nós não vamos respeitar a lei de garantismo. E quem vai assumir a bronca sou eu. Você vai pra cima e você vai neutralizar a ameaça do crime organizado. Vai funcionar o seguinte: o cara apontou arma pra você, você vai neutralizar esse cara. O cara está dentro de um presídio, fabricando droga. Open bar de comida, de bebida e de puta. Esse cara tem que ser neutralizado. Nós vamos neutralizar. E deixa que a consequência legal eu assumo. A desobediência. É isso aí, é desobediência. Ah, mas se eu fosse governador do Rio de Janeiro, ia vir uma DPF lá. Ó, você não pode fazer operação na favela assim assado. Eu vou desrespeitar. Você vai fazer o quê? Barroso, Supremo, você vai fazer o quê? Você vai mandar o exército vir aqui matar os meus policiais que estão subindo o morro? Você vai fazer uma operação do exército contra uma operação policial dentro do morro? Eu duvido que você consiga. Eu duvido que vai ter um cara fardado que vai falar assim: agora minha missão é ir num morro dominado pelo tráfico de drogas e matar o policial militar que está matando o traficante. Eu duvido que você consegue. Tinha que ter isso. É radical, cara.
É radical. Não existe outra forma de você resolver o problema que não você reconquistar, essa é a palavra, o território dominado pelo crime organizado. Cara, quando você vai lá na Penha do Oruan, quando você vai no Morro do Alemão, você está falando de um território físico, onde a polícia não pode entrar, irmão, isso não pode acontecer. Você tem que meter uma operação policial lá, eles já têm mapeado quem é criminoso, quem é morador, e vai pra cima. Ah, mas vai acabar morrendo bandido sem julgamento. Hoje já tá morrendo policial sem julgamento. Hoje já tá morrendo trabalhador inocente sem julgamento. Então que morra o bandido. E digo mais ainda, isso não é uma coisa que dura muito, não. Você não precisa de anos desse tipo de coisa. Não. Se você fizer isso, eu vou te falar. Eu chuto que em 60 dias você resolve o problema. A partir do momento que o crime organizado fala, mano, fudeu, os caras estão vindo pra cima e estão matando, não tem essa de julgamento, de prisão, de audiência de custódia, de porra nenhuma. A gente tá indo pra vala, não tem enfrentamento. O próprio bandido, ele fala assim, eu não vou pegar um fuzil e bater de frente com a polícia, irmão. Enquanto eu tô aqui sem camisa, de Juliette, bandaninha, né? Que eu tô com o fuzil na mão, os caras vêm com 20, vêm de caveirão, vêm de helicóptero, entendeu qual é que é? Aí vem de sniper. Irmão, pra mim, o seguinte, e você acha que a polícia não tem condição de fazer isso? Você acha que a polícia não tem condição de meter 5, 6 sniper? Irmão, nós vamos neutralizar nego de fuzil. Você imagina que sonho, brother? Você imagina que sonho? Essas comunidades que ficam aqueles caras, tem um monte de filmagem, os caras tudo de... Aí vai... Ah, aí a especialista da Google fala, e se fosse guarda-chuva? Pau no teu cu se fosse guarda-chuva. Foda-se, vai morrer todo mundo. Tá de fuzil na mão, vai morrer. Você imagina, se você faz uma operação que começa com sniper, você põe 3 dias sniper eliminando os linhas de frente. E depois você faz uma incursão na frente, uma num morro e reconquista aquele território, eu duvido que as outras comunidades não se rendem. Eu duvido. Meu irmão, a gente não tem alternativa. Os caras estão matando a gente de sniper, não tô nem vendo de onde vem. Aí depois que elimina as linhas de frente, vem a polícia com caveirão, vem a Blitzkrieg.